Olá, pessoal, tudo bem? Então, esse quarto exercício, dando continuidade aos exercícios que a gente vem desenvolvendo na disciplina de Fundamentos de Enzimologia, eu vou mostrar para vocês um exercício no qual a gente ensaia, né, uma determinada, nesse exemplo aqui específico, uma celulase, na presença de diferentes tipos de inibidores, e a gente, a partir desses ensaios, a gente consegue calcular a constante de inibição desse inibidor, desses inibidores, e a partir do perfil dos plots de Lineweaver e também dos replots secundários, a gente consegue, replot de interseção e inclinação, como a gente também já viu na disciplina, a gente consegue diferenciar o tipo de inibição, né? Ou seja, esses gráficos, essas figuras que a gente monta a partir dos resultados que a gente obtém, eles são diagnósticos, né? E permitem que a gente analise esses inibidores e consiga determinar, né, a forma pela qual esse inibidor ele se liga à enzima e atua como inibidor. Se ele compete com o substrato pelo mesmo sítio, se ele se liga a um outro sítio que não é o sítio ativo, se ele só é capaz de se ligar ao complexo enzima-substrato, se o complexo enzima-substrato inibidor ele ainda é ativo ou não. Então, a partir do gráfico de Lineweaver, desses replots, a gente consegue fazer esse tipo de diferenciação. Então, vamos lá, no nosso exemplo aqui, então, como eu disse, a gente vai estudar uma celulase. Então, o exercício ele diz assim, os moluscos alimentam-se na natureza de diferentes espécies de algas marinhas. Para saber se essas algas afetam a atividade de uma celulase presente no tubo digestivo desse animal, pesquisadores realizaram uma série de ensaios enzimáticos de celulase. Deixa eu só ver aqui se eu estou compartilhando certo. Estou no screen. Realizaram uma série de ensaios enzimáticos da celulase purificada na presença de extratos de 3 desses vegetais. Ou seja, eles pegaram 3 extratos de algas diferentes e vão ensaiar a celulase na presença desses diferentes extratos. Os pesquisadores realizaram uma série completa de ensaios com extratos das algas coletados no mar, apresentados na tabela 2, 3 e 4. Tá, então, eles fizeram a atividade, que é aquele perfil que a gente já conhece, onde você coloca uma determinada concentração de substrato, coloca a enzima, incuba a enzima com o substrato numa determinada concentração de substrato em diferentes tempos. A partir disso, você obtém o valor da velocidade. Nesse exemplo aqui, antes de terminar de ler, a gente vê que ele já está te dando o valor da velocidade, tá? Então, você não vai precisar calcular a velocidade, ou seja, não precisa calcular a quantidade de produto gerado por minuto. Então, ele já está te dando qual que é a velocidade da enzima naquela determinada concentração de substrato, e aí, na presença ou não desse extrato que contém o inibidor, tá? Então, aqui ele já está te dando o valor de velocidade, a gente não precisa calcular. A atividade da celulose purificada de molusco na presença de diferentes concentrações de substrato e de extrato liofilizado da alga da espécie 1, ou seja, esse aqui é o inibidor. Os ensaios foram realizados utilizando como substrato a célula hexaose, já é bem conhecida aqui nos nossos exemplos. Então, ele já nos deu o valor de velocidade nas diferentes concentrações de extrato da alga, ou seja, a gente vai considerar isso aqui as diferentes concentrações do inibidor. No entanto, a primeira coisa que a gente tem que reparar aqui é que ele te dá a concentração do extrato liofilizado em grama por litro. E a verdade é que a gente sabe que quando você tem um extrato, a concentração do inibidor ali naquele extrato, né, ou da molécula ativa, não é 100% daquele extrato, né, porque o extrato ele é composto por diversas moléculas.
Então, logo abaixo, ele já te fala que o inibidor ele corresponde a 1% do peso seco do extrato da alga e te dá a massa molecular. Com a massa molecular, que a gente já viu também calculando a constante de catálise, né? A gente consegue transformar isso aqui em milimolar, micromolar, aí vai depender, né? Para a gente conseguir calcular o KI em milimolar. Tá? Então, no exercício aqui, ele vai me dar as 3 tabelinhas com os 3 extratos das 3 algas com esse mesmo perfil. Então, aqui é a alga 1, tá? Aqui a alga, os resultados para a alga da espécie 2 e aqui para a espécie 3. E aí, para cada uma dessas algas, né, o inibidor ele vai ter um peso diferente, um peso molecular diferente e representa uma porcentagem diferente também desses extratos, tá? E a gente vai voltar aqui para conseguir olhar. Então, a primeira coisa, independente desculpa, é que eu acabo passando direto aqui, né? Que ele pede, né, tanto aqui na 1, é para calcular a constante de dissociação entre inibidor e enzima, ou seja, está te pedindo para calcular, determinar o KI. E para esses 2 inibidores aqui também. Ele te dá a massa molecular, a porcentagem que isso corresponde, que o inibidor corresponde dentro do extrato, e pede para calcular as constantes de dissociação. E a última pergunta, ele é perguntado qual dos inibidores é fisiologicamente mais eficiente e que a gente deve justificar com base nos modelos de inibição e também dos parâmetros cinéticos correspondentes. Tá? Então, vamos lá. Então, para facilitar, eu já passei esses valores aqui, que a gente não vai precisar, para uma tabelinha, que a gente vai precisar, quer dizer, para uma tabelinha no Excel. Tabelinha não, né? Aqui para o Excel. Então, aqui é o extrato da alga 1, aqui o extrato da alga 2 e aqui o extrato da alga 3. Tá? As informações que a gente vai precisar, então. O extrato 1, ele fala aqui que ele é 12 kilodaltons e corresponde a 1%. Então, eu já coloquei aqui 12.000 daltons e 1%, para a gente lembrar. Para esses outros dois, correspondem a 0,5% e 0,1%, e as massas são de 5.000 e 1.500 daltons. Então, eu também já coloquei aqui 0,5, 5.000, 0,1 e 1.500 daltons. Então, com isso aqui, agora, primeiro passo é a gente saber qual é a concentração do inibidor que a gente está colocando em cada um para determinar, né, essas atividades aqui, esse valor da velocidade em cada um desses ensaios. Então, aqui, se ele está te dizendo que é 12.000 daltons, só para a gente lembrar, deixa eu ver se eu tenho um pouquinho. Então, quer dizer que é 12.000 gramas para 1 mol. Gramas, para 1 mol, né? Vamos começar aqui por esse aqui de cima. Se esse inibidor aqui foi colocado 5 gramas por litro dele, e a gente sabe que em termos de inibidor é só 1%, isso quer dizer que eu tenho só 0,05 gramas, né? Então, 0,05 gramas. Quanto que isso é em termos de mol? Então, nada mais é do que dividir esse valor aqui por 12.000. Então, a gente tem um valor super pequenininho, porque isso aqui está em mol. Se tivesse mol por litro, molar, né? Então, para transformar isso aqui num valor mais palpável, eu posso dividir esse valor aqui eu vou por 10 a menos 5.
10 a... não, peraí. Multiplicar, né, gente? Desculpa. 10 a 5. 10 a 5. 10 a 5 seria mol, milimol, então aqui eu teria micromol. Como tá por litro aqui em cima, porque eu já sabia que era grama por litro, então isso aqui também é micromolar, né? Então esse valor aqui está em micromolar. Eu fiz aqui aberto só para vocês entenderem o cálculo, mas eu já vou fazer aqui tudo, tudo junto aqui, tá? Então é como se fosse esse valor aqui dividido por 100, não é isso? Que é 0, que é 1%, dividido por 12.000, vezes o 10 AS. Então, aqui eu tenho o valor em micromolar de inibidor, tá? Quanto que efetivamente dessa quantidade aqui eu coloquei de inibidor. Como eu só coloquei os números, eu vou só copiar aqui, tá? Então, aqui eu tenho quanto que eu coloquei de inibidor em cada ensaio. O mesmo eu vou repetir para esses outros aqui, mas aí agora eu tenho que levar em consideração a porcentagem e a massa que é diferente. Então, eu vou fazer assim, vou copiar isso aqui, mas eu vou modificar, né? Então, aqui agora 5 não vai ser mais dividido por 100, né? Porque então, aqui também é 5.000. É porque não é mais 1%, é 0,5. Então, eu tenho... Bom, aí aqui, já mudei aqui os 5.000, né, Daltons, e aqui a gente tem que mudar porque é a proporção, é a porcentagem, né? Então, 5 gramas é 100%, 0,5 seria quanto em massa, né? Então, 5 é 100, então seria 5, que é esse aqui, vezes 0,5, dividido por 100. E aí a gente tem a massa aqui em micromolar. Agora, como eu multipliquei aqui, M6, vou fixar, né, para não dar ruim. E aqui eu volto para ter o mesmo valor. Então, no fim aqui, em termos de micromolar, ficou bem parecido com o que tinha em grama por litro, né? Mas a gente precisa fazer a conversão. Aqui é a mesma coisa. Só que agora aqui a gente tem que mudar, né? 0,1 e 1.500, né? Porque a massa também mudou. Então, a gente consegue calcular em termos de micromolar quanto foi colocado de cada inibidor. Deixa eu só dar uma breve conferida aqui. É isso mesmo. Né? Só no caso de ter feito algum cálculo errado. Bom, então aqui a gente tem os valores da velocidade medida em cada concentração de inibidor em diferentes concentrações de substrato. Eu já tinha deixado aqui até pré-colocado esse gráfico aqui, essa figura aqui da velocidade. Então, com essa figura, aqui eu vou apagar, a gente já consegue, né, ter uma ideia de qual tipo de inibidor que a gente tem aqui.
porque a gente está vendo, aparentemente, obviamente, eu vou fazer o line weaver aqui, a gente precisa calcular os inversos, mas pelo que parece, pelo menos a velocidade máxima parece que não vai ser alterada, mas obviamente a gente só consegue olhar isso mesmo com um line weaver, tá? Então vamos calcular aqui. Então, para a gente plotar o line weaver e ter esses gráficos, essas figuras de diagnóstico, vamos fazer o inverso. Então, aqui, dividido. E aí, aqui a gente pode arrastar, porque a gente precisa fazer o inverso, tanto da concentração do substrato, quanto também das velocidades, aqui, para conseguir plotar direitinho. A mesma coisa eu vou fazer para os outros, tá? Ficar tudo igual, aí a gente já deixa aqui tudo calculado direitinho. Ok. Então, vamos lá, vamos ver qual que é a carinha desse line weaver. Não tenho muita facilidade para plotar gráfico aqui no Excel, não. Figura no Excel, costumo usar outros programas, então vou plotar assim primeiro e depois eu arrasto. Será que dá certo assim? Acho que dá, né? Ou, então, outra coisa. Vou arrastar assim. É só porque aí já fica aqui as retas desenhadas. Eu não preciso colocar os bichos aqui de novo. Aí eu só vou consertar aqui, porque esse aqui é o inverso, né? Isso. Tá. E aí, uma coisa que a gente pode fazer aqui, quando a gente tem essas figuras aqui, é estender para a gente conseguir ver onde que elas se cruzam, que isso já vai dar também uma ideia de onde essas retas elas estão se cruzando. Então, eu não vou colocar aqui para colocar a equação no gráfico, mas eu acho que é aqui. Não. Que eu posso alterar para conseguir. É aqui mesmo, ó, porque tá aqui pequenininho. É que eu nunca sei qual que é a distância aqui para eu conseguir ver bonitinho, ó. Olha aqui, a reta, ela tá se estendendo aqui, né? Então, vou colocar aqui, sei lá, 5. Ó, deu. Para ela cruzar aqui. Porque aí, quando eu faço isso, ela estende essa reta aqui, né? Que é a equação da reta, e eu consigo ver direitinho onde ela se cruza. Se ela vai se cruzar aqui no eixo Y, se vai se cruzar aqui, se vai se cruzar no eixo X, que é um pouco daquilo que a gente, né, tinha visto nas aulas e acaba sendo, o diagnóstico, né? Então, aqui, então, vou fazer a mesma coisa. 5. Ó, está dando certo. Depois, provavelmente, gente, eu vou só arrastar, tá, para os outros, porque senão eu tenho que ficar fazendo isso aqui para todos os... Não sei quais retas aqui. Bom, aparentemente, o que parece aqui é que as retas, elas estão se cruzando aqui em cima do eixo Y. Aparentemente, né? É o que parece. Então, aqui é o último. Então, pelo que parece, essas retas elas estão se cruzando aqui no eixo Y. Se a gente bem se lembra, esse perfil, ele era característico de um tipo de inibidor competitivo ou também de um inibidor competitivo parcial. Então, a gente precisa também fazer os replotes das inclinações, tanto da inclinação quanto da interseção, para ver o perfil. E assim a gente consegue já ter uma ideia mais clara se isso é uma inibição competitiva ou competitiva parcial.
Então, a gente vai calcular aqui a interseção e a inclinação. A gente já sabe que a interseção aqui, ela vai ser... não sei se eu falei. Eu tô confundindo, peraí. Mas isso mesmo. Ó, aqui a gente tem esses modelinhos aqui. Aqui você tem um modelo geral das inibições. Então, esse aqui é um modelo que a gente já está bem familiarizado, né? De ver nas aulas. Acho que na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre o modelo geral das inibições. Mas aqui eu já coloquei 3 modelos para a gente conseguir dar uma diferenciada entre eles. Que a gente tem o modelo competitivo, o não competitivo e o acompetitivo. E aí eles têm diferentes características entre eles, que a gente vai falar daqui a pouco. Vai falar um pouco melhor daqui a pouco. E aí, como eu estava dizendo antes, que esse gráfico aqui ele pode ser um diagnóstico de inibição competitiva, mas aí a gente precisa fazer os cálculos para saber se é competitiva parcial ou só competitiva, porque a gente já sabe que o intercepto ele é igual, ele vai ser constante, só que entre os dois modelos de inibição a gente tem diferença nas inclinações. Está aumentando, mas a gente precisa saber se esse aumento ele é linear ou se ele é linear ou se ele é... Gente, me fugiu a palavra aqui agora. Mas, esqueci o nome agora. Você já tem esse formato aqui, que é o formato que a gente vai conseguir ver no replot das inclinações, ou se ele é linear. Se for linear, realmente é diagnóstico de uma inibição competitiva. Tá? Então, vamos calcular aqui as interseções. Então, aqui vai ser igual intercepto os valores de y, os valores de x. Aqui, então, eu vou fixar os valores de x para não dar ruim. Porque são os mesmos. E vou arrastar. Ó, e aí a gente só confere se está no lugar certinho. Então, como a gente já esperava, 0,12. Então, realmente vai ser, né, vai ser linear, uma reta. A inclinação. Então, a gente tem aqui o slope. Então, os valores conhecidos de y, os valores conhecidos de x. Aí, lembrando aqui de fixar x. Então, e aí a gente arrasta aqui. Bom, eu já sei que esses valores estão aumentando, né? Então, a gente precisa saber se esse aumento é linear ou não. Então, para ficar bonitinho, eu vou descer essas figuras aqui. Então, agora, a gente precisa, no replot, a gente precisa correlacionar o inibidor com a inclinação e a interseção. Deixa eu pôr aqui, para ver se a gente lembra, que é esse aqui. Ó, eu estou fazendo esses replots aqui. Aqui é o replote da inclinação e aqui é o replote da interseção. Então, agora eu vou botar a concentração de inibidor e vou ver como que a inclinação e a interseção elas estão sendo alteradas ou não em relação ao aumento da concentração do inibidor no meio. Então, para isso, eu tenho que colocar aqui concentração do inibidor. Então, vou copiar esse valor aqui.
E eu vou ter que fazer assim, né? Porque senão não vai copiar o valor. É porque senão não copia o valor, tá, gente? Porque ali em cima tinha uma fórmula. Melhor assim. Não precisa desse monte de casa. Então, assim, tá bom, só confere aqui. Aí, agora que a gente pode colocar aqui a inclinação e a interseção. Nessa interseção. Ah, aqui de novo, né? Peraí, então, deixa eu fazer assim já. Eu vou colar os valores, é porque aqui eu tenho que transpor. Então, só para ficar certinho. Mas, prontinho. Bom, e para o restante dos inibidores aqui, eu vou ter que fazer a mesma coisa. Então, eu vou copiar e colar aqui, porque é a mesma fórmula. Esses aqui eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado, né? Porque a concentração aqui é diferente. Eu vou manter só isso aqui. E vou copiar assim. Porque eu já posso... depois só transpor. Sim? Deixa assim. Vamos ver aqui. Aqui é a mesma coisa. Assim. E aqui eu vou só transpor. E vamos diminuir, né? Que não precisa desse monte de... Eita. De casa. Então, aqui a gente já tem os valores. Então, vamos lá fazer os replotes. Então, o primeiro replote é o replote da inclinação. Vou fazer aqui bonitinho. Inserir. Fazer assim. Fazer uma linha. Vou fazer linha ligando, não, né? Que não faz muito sentido. Bom, tá estranho aqui, porque obviamente que o eixo aqui não tá legal, né? Então, o mínimo tem que ser o zero, né? Pra fazer isso aqui fazer sentido. E aí a gente consegue realmente, porque assim, quando é experimental, a verdade é que às vezes a gente vê que esse valor não altera, né? Que é constante, mas como é experimental, às vezes a gente tem pequenas variações entre um resultado e outro, né? Então, por isso que aqui tem uma pequena diferença aqui nesse primeiro valor, né? Deixa eu continuar esse assim. Então, vou fazer aqui esse replote, eu vou pôr aqui. Já vou até inserir os eixos, porque aí depois eu só transfiro para o outro, para não ter que ficar colocando aqui. Então, aqui é concentração do inibidor. Concentração do inibidor. E aqui, nesse caso aqui, não é inclinação, tem que ser assim, né? E acho que eu até pus errado lá em cima, né? Interseção. Né? Porque a interseção aqui é o que está constante. Aqui eu acho que eu até escrevi errado, está trocado. Ficou trocado em todos, né? Assim. Correto? O primeiro era a interseção. Agora sim. Aí eu já vou colocar aqui do lado, vou copiar e colar, vou você Ctrl V, e faço só o arraste aqui para a gente conseguir ver. Bom, então a gente consegue ver por aqui
que o aumento da inclinação, aí aqui a gente tem que mudar também, é um aumento linear. Então, isso aqui é diagnóstico, todos esses 4 gráficos aqui é diagnóstico de um tipo de inibição competitiva, tá? Então, com isso, a gente já sabe como que a gente vai fazer para conseguir calcular as constantes de inibição, tá? Então, relembrando, eu até coloquei aqui o modelo da inibição competitiva. Se a gente se lembra bem, nesse tipo de modelo, o inibidor e o substrato, eles competem, né? O inibidor compete com o substrato pela ligação no sítio ativo da enzima. Então, nesse caso, se o substrato ele está ligado no sítio ativo, o inibidor ele não é capaz de se ligar. Da mesma forma, se o inibidor já está ligado no sítio ativo da enzima, o substrato não é capaz de se ligar. De maneira geral, não afeta, né, a inibição, o inibidor competitivo, ele não afeta a velocidade máxima, não afeta a velocidade máxima da enzima. No entanto, como ele compete pelo mesmo sítio ativo, ele aumenta o KS aparente, né, é maior. Então, ele afeta o KS. Então, a partir das equações que a gente definiu na aula, onde a gente tem aqui a equação de Lineweaver e aqui a equação inverso, aqui a equação de Michaelis e aqui o inverso, que é a equação de Lineweaver, a gente consegue correlacionar isso aqui, né, na reta, e a velocidade máxima a gente consegue calcular a partir do intercepto, que é constante, tá? Então, a partir desse valor aqui, que ele é constante, a gente consegue calcular a velocidade máxima da enzima. E o KS, de onde a gente vai tirar o KS? Bom, o KS a gente vai tirar aqui da inclinação, onde depois de ter, né, já calculado o valor de V máximo, você consegue tirar o valor de KS do replote secundário, que nesse caso aqui, ele seria o intercepto do replote secundário, e o KI, você obtendo o valor de KS e de V máximo anteriormente, você consegue tirar aqui da inclinação do replote secundário, desse replote aqui da inclinação, tá? A inclinação do replote da inclinação. É só a gente olhar aqui para as fórmulas, por isso que eu coloquei aqui. Então, vamos por partes, tá? O que a gente já tem? A gente já tem o Lineweaver, onde a gente viu aqui essas retas todas bonitinhas cruzando aqui no eixo Y. Esse valor aqui é constante, então a gente consegue calcular o valor de V máximo, tá? Então, o valor de V máximo a gente consegue tirar daqui, que vai ser o inverso disso aqui. Que aqui também, ó, a gente tem a interseção, tá? Ou seja, esse valor aqui ele é constante, então a velocidade máxima seria esse valor aqui da interseção, tá? Que é constante. Então, a gente consegue tirar o valor aqui, tá? Eu acho que eu tinha deixado alguma coisa aqui, deixa eu ver aqui, que é igual a 1 sobre esse valor. Então, aqui a gente tem o valor da velocidade máxima. E eu não sei o que eu tinha deixado aqui, né? Já dando cola. Ali. Então, se a gente calculasse aqui, a gente poderia calcular, sei lá, né? Talvez dê alguma pequena diferença por causa desse primeiro valor. Mas aqui, a verdade é que, né? Todos esses valores aqui são iguais, que é o valor que a gente considera aqui da velocidade máxima. Então, a gente vai considerar esse aqui de 8,43.
Então, gente, é porque assim, aqui é um exercício, né? Mas vamos lá, então, para fazer certinho mesmo, né? Porque eu já sei que é esse 8,43. Porque o que acontece? Quando a gente faz o experimental, a verdade, né, é que, às vezes, esses pontos, a gente vê que isso aqui é constante, né, que isso aqui não está alterando, mas não fica tão certinho assim, tipo 8,3, 8,43. Pode ficar 8,43, 8,41, 8,42, ou melhor, aqui, né, 0,2 seria 0,11, 0,11,9, 11,8, 11,7. Então, como que você faria? Então, na verdade, o que você deveria fazer é calcular a própria interseção dessa figura aqui, desse gráfico, desse replote, entendeu? Você consegue traçar uma reta aqui e calcular essa interseção. Então, nada mais seria do que eu só estava facilitando, né? Mas a verdade é isso aqui. Botou aqui o Y, aqui o valor de X, tá? Pronto. Aí aqui ele calculou baseado em todos os pontos, por isso que você tem uma pequena diferença aqui. Eu vou aumentar aqui para vocês verem o que eu estou falando. Porque aqui está 0,12 e aqui é 0,11, 11,9. Se aumentar mais uma casa aqui, esses aqui estão bem parecidos, né? Mas na realidade, às vezes, não é assim. Então, para calcular a velocidade máxima, você usaria esse valor aqui, que ele está considerando todos os pontos que estão ali naquela reta. Eita. Por que deu 8,36? Não, um ponto. Bom, deu isso aqui, então a gente vai considerar esse valor aqui. Né? Que é o valor mais acurado baseado aqui nessa interseção aqui, né? Obviamente. Eu vou até apagar isso. Então, aqui a gente tem um valor de V máximo. Beleza. Eu vou colocar aqui interseção, porque é assim mesmo, tá, gente? A gente tem que ficar recalculando. E aqui, inclinação. Inclinação, tá? Esse aqui eu nem vou calcular, porque como ela é constante, então eu vou calcular a inclinação. Mas eu poderia calcular, por exemplo, o slope desse aqui, né? Que a gente vai usar. Só fixei o valor ali. Pronto. Então, aqui, eu tenho o intercepto, a interseção dessa aqui, né, desse replote, e a interseção desse replote aqui, tá? Que seria esse segundo aqui. Então, eu tô aqui, dá para ver que a interseção é perto de 0,010, e aqui é o valor que eu encontrei, 0,010. Aqui eu já disse, eu não preciso calcular o slope, mas para esse aqui eu preciso. Então, os valores de Y e os valores de X. Tá? Porque depois facilita também, né? Então, aqui a gente tem o intercepto. E aqui a gente tem a inclinação. O valor que está bem parecido. Então, a gente já tem o valor de V máximo, que foi calculado. Então, agora, a partir da equação aqui, a gente vai ver quais são os outros valores que a gente pode calcular. Então, a partir da equação da inclinação, ou seja, do replote da inclinação, a gente consegue calcular o KS a partir do intercepto. Tá? Então, aqui é a inclinação e aqui é o intercepto. Então, KS V máximo é igual ao intercepto do replote da inclinação. Então, KS V máximo é igual ao intercepto, que é esse daqui, do replote da inclinação. Então, o KS
O KS vai ser igual ao quê? Igual ao V máximo vezes o valor aqui desse intercepto. Então, aqui a gente tem o valor de KS. Olha o valor de KS calculado aí. Bonitinho. Deixa eu ver. Tá até batendo com esse valor aqui que já estava aqui em cima, né? Então, tá. E agora a gente precisa calcular KI. Então, KI vai ser o quê? A gente vai olhar essa equação aqui. KS, V máximo, KI é igual ao... deixa eu ver se eu consigo inserir uma fórmula aqui. Deixa eu ver algum que tem fórmula. Tá tudo como imagem, né? Insert equation. Não sei se vou conseguir, tá? Mas a gente tem que KS. Não tá bonito. Fração. Fração. Aqui. Então tá, a gente vai pôr assim, KS. V máximo versus KI é igual, isso daqui é igual a inclinação do replote da inclinação. Não vou pôr assim? Inclinação aqui. Inclinação do replote, tá? Replote da inclinação. Então, se eu inverter isso daqui, o KI vai ser igual ao KS dividido pelo V máximo vezes a inclinação do replote. Inclinação do replote das inclinações. Então, agora a gente vai usar esse valor aqui. Então, o KI ele vai ser igual ao KS. Então, KS dividido pelo V máximo vezes o valor aqui da inclinação aqui do replote. Então, esse aqui é o valor de KI, 0,97. 0,97 micromolar. Micromolar. Esse aqui acho que está em milimolar, né? Esse aqui é milimolar. Então, aqui estão os parâmetros que a gente precisa para que a gente precisa que sejam calculados. Então, a gente já tem aqui os parâmetros para o primeiro inibidor. Tá bonitinho, todos os diagnósticos aqui, que a gente vai transpor para os outros modelinhos. Então, a gente vai calcular aqui agora para os outros modelos. Bom, então, continuando aqui para os outros inibidores, né? A gente já calculou aqui o primeiro, que a gente definiu como inibidor A, então vamos colocar aqui inibidor competitivo. Inibidor 1, então, é um inibidor competitivo. Aqui bonitinho. Inibidor 1 é um inibidor competitivo.
Agora o mesmo a gente vai fazer para os outros, tá? Então, aqui eu já coloquei, né, já transpus aqui a questão da interseção e da inclinação, então a gente só vai continuar, a gente vai olhar aqui a questão das figuras. Então, aquilo, né, é um facilitador, eu vou, só para eu não ter que formatar tudo de novo, eu vou copiar e colar aqui, e aí eu consigo só arrastar aqui para mudar. Deixa eu ver, aqui eu não consigo mudar, mas é o mesmo configuração, então não vai fazer diferença. Então aqui a gente já vê uma pequena diferença, né, no perfil, né, a gente vê aqui que a velocidade máxima realmente não parece que ela que em todas as concentrações de inibidores que vai manter a mesma velocidade máxima, né? Ou seja, na presença de um inibidor, se eu não me engano aqui, tá? É a velocidade na ausência do inibidor, isso mesmo. Então, na presença do inibidor, a velocidade máxima a velocidade não atinge a velocidade máxima do sistema não inibido. Tá? Nesse caso aqui não atinge. E a gente precisa ver o que acontece com o KM também. E aí, para isso, a gente precisa fazer aqui vou fazer o reverso para a gente ver. Uma maneira até da gente fazer isso é que a gente pode pegar aqui. Deixa eu só mudar aqui. Bom, ó, então quando a gente faz o line weaver, né, a gente faz o reverso, a gente já está vendo aqui uma diferença entre os dois plots. Claramente, essas retas aqui, elas não se cruzam no intersecto. Então, você tem aqui uma mudança na inclinação e também uma mudança provável aqui na interseção. Provável não, né? Na interseção é bem clara. Na inclinação, a gente consegue ver por aqui, ó, onde eu já havia calculado. A interseção, então, a gente vê que o valor da interseção aumenta e o da inclinação também, ele está aumentando. Então, a gente já tem aqui um outro tipo de inibição. Eu vou estender aqui a figura para a gente ver onde essas retas elas estão se cruzando. Agora, o difícil vai ser entender, conseguir achar onde que ela vai. Vou pôr 10, sei lá. Ó. 10, ela ainda nem cruzou aqui tá, eu tô tentando, vou ver se eu consigo passar aqui no eixo X. Então, vou colocar, sei lá, 15. 15 é suficiente. Então, vou jogar as outras aqui para 15 também. Que a gente vai conseguir ver melhor esse perfil. Bom, então, nesse caso aqui, como a gente já pode ver, a gente consegue observar que as retas, elas se cruzam no eixo X, né? Elas não se cruzam aqui, nem nesse quadrante e nem em cima do eixo Y. Elas se cruzam especificamente em cima do eixo X. Então, de acordo com os modelos de inibição que a gente viu, a gente já pode supor que esse inibidor provavelmente é um inibidor não competitivo ou não competitivo parcial. Para distinguir entre os dois, só olhando os dados e olhando esses modelos aqui, a gente precisa também fazer o replot tanto da interseção quanto da inclinação para a gente conseguir diferenciar. No caso do não competitivo, você tem, tanto para a interseção quanto para a inclinação, um aumento da interseção e da inclinação, que ele é linear, e para não competitiva parcial, esse aumento ele tem formato de hipérbole, né? Assim, parecido com esse aqui do gráfico de Michaelis. Então, a gente vai ver aqui o que acontece para a gente conseguir definir esse inibidor aqui. Então, novamente, só vou copiar e colar aqui para a gente ter as figuras.
Nesse caso aqui, a concentração do inibidor é diferente, então eu vou ter que mudar aqui na raiz, porque senão eu não vou conseguir, né? Então, o que eu tenho que mudar é aqui o B. Mas... Ai, um pouquinho de it, que é mais fácil para mim. Aqui, eu tenho que selecionar aqui. Ok. Ficou certinho. Ó, a gente vê aqui já a diferença entre os dois, né? Entre as duas figuras. Esse aqui também a gente precisa mudar. Agora, é a inclinação. Então, isso aqui tá certinho, tá certinho. Vou mudar aqui também, né? Que eu não consigo selecionar aqui. Tem que mudar aqui para selecionar aqui. Então, pronto. Então, observando aqui a figura dos recortes, os dois, a gente tem um aumento tanto na inclinação quanto na interseção, que é linear. Então, a partir disso aqui, a gente já consegue definir esse inibidor como um inibidor não competitivo. Competitivo. Então, o inibidor 2 é um inibidor não competitivo. E aí, quando a gente olha aqui nas equações, aqui, o inibidor não competitivo, qual que é a característica dele? O inibidor não competitivo, ele não compete pelo substrato pela ligação no sítio ativo da enzima. Ele se liga a outro sítio e ele pode se ligar tanto à enzima livre quanto à enzima já ligada ao substrato. No entanto, a ligação desse inibidor, ele impede que a enzima faça a reação de catálise, tá? Então, a enzima, ela não consegue, como se diz, ela não consegue catalisar o substrato da mesma maneira na presença do inibidor, tá? Porque ela altera Gente, esqueci o que eu estava falando. Desculpa. O inibidor, quando se liga ao complexo enzima-substrato, gera um complexo que não é ativo. Ou seja, você não tem a geração de produto aqui nesse caso, tá? E aqui também a gente sabe que a velocidade máxima é alterada com a ligação desse inibidor não competitivo. Tá? Então, aqui a gente tem as equações definidas, a equação de Michaelis, aqui a equação de Lineweaver-Burke, e a partir do recorte das inclinações, a gente consegue obter alguns parâmetros, tá? Para esse inibidor. Então, a primeira coisa que a gente consegue olhar aqui, né, é o replot da interseção, porque aqui a gente tem um único parâmetro, que é a velocidade máxima. Aqui você tem velocidade máxima e KI, e nesses outros aqui você tem KSV máximo, KI, e aqui KSV máximo. Então, a partir de diferentes parâmetros, você pode calcular a partir de diferentes parâmetros, a gente pode calcular esses valores aqui, tá? Lembrando também, tá, gente, que a partir dos replotes, a gente consegue, acho que aqui até nessa figura que tem, a gente consegue muitas vezes calcular o valor de KI também, tá? Aqui no caso do replote da inclinação, a gente consegue calcular o valor de KI para inibição competitiva, e para não competitiva, a gente consegue esses valores tanto do replote da inclinação quanto da interseção. Eu posso até mostrar para vocês aqui como que calcula o KI a partir desse valor aqui, né? Porque eu calculei tirando
do valor, definindo o valor de V máximo e de KS. Mas a verdade é que você também consegue calcular a partir daqui. Então, vamos lá. Eu consigo olhar aqui. Vou até colocar aqui, bonitinho. Add Trendline. Sei lá, vou estender aqui uns 5, só para a gente ver aqui quando que ele cruza. Será que foi muito? Acho que foi muito. Talvez. Aqui deu. Então, esse valor aqui, no eixo X, é o valor do... também é o valor de KI. Então, você consegue determinar o valor de KI também a partir daqui. Então, se eu quisesse calcular o valor a partir daqui, eu precisaria da inclinação da equação da reta. Tá? Então, vou até colocar aqui. Cadê a equação? Trendline aqui, formato trendline. Ó, vou colocar aqui para equação, só para a gente ver, né? Que já acho que facilita eu explicar por aqui. Então, se eu quiser saber o valor, né, de KI, e eu estou te dizendo que eu posso obter o valor de KI a partir de onde a reta ela cruza no eixo X, eu estou considerando que Y é igual a 0. Então, se Y é igual a 0, para eu determinar o valor em X, onde essa reta cruza, X vai ser igual a menos o valor da interseção dividido pelo valor da inclinação, tá? Então, eu poderia obter KI por esse mesmo valor aqui, menos o valor da interseção, aqui é o gráfico da inclinação, tá? Da interseção dividido pelo valor da inclinação. E aí, seria esse mesmo valor. Observem que é o mesmo valor que foi determinado, tá? O menos aqui é porque eu passei, né, isso aqui para o outro lado da equação. Mas a gente sabe que esse valor aqui é menos KI. Então, eu teria que multiplicar isso aqui por menos 1, né, também. Ou deixar aqui. Vamos fazer direitinho, né? Multiplicar isso aqui por menos 1. Aí você teria o valor aqui. O modo. Então. Ou seja, você consegue ter esse valor aqui, tanto a partir dos valores de V máximo e KS, ou simplesmente olhando aqui, onde a reta corta o eixo X, tá? Se você quiser olhar as definições das equações, é só dar uma olhadinha nas aulas anteriores, tá? Mas, basicamente, a partir daqui, né? Você tem a equação da inclinação, se você zerar a concentração aqui é a inclinação, você rearranja isso aqui, e esses valores aqui você consegue determinar o valor de KI. Ou seja, são diferentes maneiras que a gente consegue para calcular. Então, eu vou fazer o seguinte, para esse aqui eu vou calcular o KI a partir tanto da interseção quanto da inclinação, tá? Para a gente ver aqui bonitinho. Então, esse aqui é o replote, né, secundário, então vou pôr aqui, bonitinho aqui também, embaixo. Então, vamos ver se está certinho. Esse aqui não vai ficar certinho porque o valor aqui do inibidor é diferente, né? Então, a gente tem que mudar aqui. Tinha fixado, mas não adianta fixar aqui nesse caso, porque a gente tem que calcular aqui. Então, aqui, interseção desse replote, interseção desse replote. Aqui, a inclinação é o quê?
desse replote aqui. E aqui, para a inclinação também desse replote aqui. Beleza. Então, se eu quisesse calcular aqui o valor, eu vou colocar aqui bonitinho de novo os valores, só para a gente ver que tem diferentes maneiras de calcular, tá? Mas se eu quiser calcular o KI a partir, eu posso calcular tanto a partir daqui da interseção, quanto a partir dos valores aqui da inclinação, porque os dois aqui, a reta corta no eixo X, o valor é menos KI, como já foi demonstrado para esse tipo para esse tipo de inibição. Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Tá? Então, eu já vou até colocar aqui para ver se ficou certinho. Então, esse aqui é o valor de KI determinado a partir da inclinação. Acho que eu vou até por cima. KI, KI, interseção. O mesmo valor. Olha, valores próximos, né? O valor ficou próximo, mas não ficou necessariamente igual. Deixa eu dar uma conferida, só para ver se não tem alguma coisa aqui na fórmula. Não, é isso mesmo. É isso mesmo, menos KI. Tá? Porque aqui, ó, você tem as equações, né? Então, aqui, a de inclinação, se a inclinação, que é o eixo Y, no caso, é igual a zero, você passa isso daqui para o outro lado. Você passa essa equação aqui para o outro lado, ela fica negativa. Isso daqui você inverte, você consegue cortar os valores e determinar KI. Aqui é a mesma coisa. Tá? Vamos determinar KSB máximo, que eu acho que isso é legal também, a gente precisa determinar. Então, o valor da velocidade máxima a gente consegue determinar a partir da interseção do replote de interseção, tá? Então, a velocidade máxima é igual a 1 sobre a interseção do replote de interseção, que é isso aqui. Então, essa aqui é a velocidade máxima. Reparem que eu usei o mesmo extrato, né? Então, os valores aqui que eu estou calculando, eles têm que dar iguais, porque isso daqui não é a velocidade máxima aparente ou KM aparente, KS aparente, tá? É o valor que eu realmente estou da enzima sem a presença do inibidor. Então, o valor tem que dar esse aqui mesmo. Então, eu já tenho velocidade máxima. KSB máximo, eu posso calcular o KSB máximo a partir do valor da interseção da inclinação, né? Então, o KS vai ser igual a V máximo vezes a interseção do replote da inclinação. Então, vai ser igual a V máximo vezes a interseção do replote da inclinação. Interseção do replote da inclinação. É esse aqui. Então, a gente também, novamente, tem o mesmo resultado esperado ali. Tá? Vamos calcular, então, o KI, levando em conta esses valores aqui, né? Então, para calcular o KI, levando em conta aqueles valores ali, vamos pegar esse aqui, que é o valor que é o valor da inclinação do replote da interseção. Então, o KI vai ser igual a 1 sobre V máximo V versus a interseção.
não, versus a inclinação. Desculpa, tá, gente, porque isso aqui é a inclinação desse replote aqui. Isso. Então, KI vai ser igual a 1 sobre velocidade máxima versus, eu esqueci, a inclinação do replote da interseção. Interseção, aqui, inclinação. Então, a gente teve esse valor de KI aqui. Eu não sei por que está dando uma pequena diferença aqui, né? Na verdade, o número de casas aqui está bem grande, mas né, tá ligeiramente diferente. Que eu obtive a partir desse valor. Eu creio que se eu calcular o KI agora, a partir da equação de KSV máximo, provavelmente vai dar outro valor, né? Que é o que veio proveniente da inclinação, que foi esse aqui de 0,98, que veio desse reporte aqui, da inclinação. Tá? Bom, eu estava até dando uma olhada para ver se eu conseguia observar alguma diferença aqui, se tem alguma coisa a ver com o número de significativos para ter tido essa pequenina diferença aqui entre um cálculo e outro, mas o que a gente pode observar é que pelo menos os valores são muito parecidos, tá? Eu vou passar para esse outro modelo aqui de inibição, para a gente conseguir terminar aqui o exercício. Deixa eu só dar uma última conferida. Tá certo. Concentração aqui dos inibidores. Aqui tem outra concentração de inibidor. Bom, aparentemente está tudo certinho, né? E vou passar aqui para esse outro. Aqui também tem que observar a concentração dos inibidores, que é diferente. Aqui a interseção, aqui slope, intercepto, slope, replote da interseção e replote da inclinação. Vamos plotar aqui esses gráficos aqui para a gente ver de novo o perfil, se tem alguma diferença. Então, aqui a gente já consegue ver que o perfil ele é mais parecido, né, com o perfil dessa primeira figura aqui, dessa segunda figura, ou seja, novamente a gente pode ver que esse inibidor ele está alterando a velocidade máxima, né? Ou seja, a enzima, né, na presença do inibidor, ela não vai atingir a velocidade máxima, a mesma velocidade máxima do sistema não inibido. Vamos ver o que acontece com os outros dados. Então, aqui o Lineweaver, a gente também tem um inverso. E aí, a gente já tem outro perfil. Bom, esse perfil aqui, ele é muito característico da demissão competitiva. Então, assim, teoricamente, a gente nem precisaria dos replotes para conseguir detectar esse tipo, porque é muito característico da inibição competitiva, né? Nesse caso aqui, a inclinação ela é a mesma, independente de você aumentar o número independente da presença do inibidor, a inclinação aqui ela é a mesma das retas. O que muda é o intercepto, que ele tem um aumento aqui linear. E novamente você consegue calcular o KI aqui a partir de onde a reta ela cruza aqui no eixo Y, no replote secundário do intercepto.
No caso do inibidor acompetitivo, o inibidor ele não é capaz de se ligar à enzima livre, ele se liga apenas ao complexo enzima inibidor. E a formação desse complexo ternário, ela é inativa, tá? Então, isso aqui, essa reação não é catalisada. A hidrólise do substrato, ela não é, né, a quebra do substrato, ela não é realizada na presença do inibidor. Então, a gente não tem aqui essa reação de hidrólise. No entanto, o inibidor, ele se liga somente a esse complexo aqui, ES, diferente dos outros inibidores que eram capazes de se ligar à enzima livre, tá? Então, a partir desse modelinho aqui, a gente tem essas equações aqui. Aqui é a equação de Michaelis, o Lineweaver, aqui é o KS V máximo, representando o replote da inclinação, e aqui o intercepto, você tem uma equação, equação da reta. Tá? Então, por aqui, novamente, a gente consegue determinar o valor de V máximo e KS fazendo, observando os parâmetros que a gente tem sozinho, né, em cada uma dessas partes aqui da equação. Então, aqui, você já poderia pegar a equação da reta aqui, do intercepto, e calcular KI, tá? A gente pode fazer isso. Vamos pegar a equação da reta do intercepto. Vamos terminar, né, primeiro aqui, né? Vou colocar aqui. Então, aqui é o intercepto. Aqui eu não consigo mudar. Então, eu tenho que vir e mudar aqui, porque senão vai ficar aqui em forma com a série de dados, se eu não me engano. Então, aqui a gente tem que mudar para cá, para ficar certinho. E esse aqui, vou mudar logo, né? Aqui, né? Mais fácil. Editar. E aqui. Selecionar do zero. E esse aqui é a inclinação. Aqui. Ok. Então, aqui a gente já vê, ó, bonitinho. Aqui é constante, né? Não, a inclinação, ela tem... a cada reta, né, na presença aqui do inibidor, ela tem um aumento. A inclinação é constante, então, por isso que você tem essa relação aqui de linearidade, quando você olha o replote da inclinação, e um aumento do intercepto, que é linear. Okay. Então, a partir dessa equação aqui do intercepto, a gente consegue calcular aqui no eixo X o valor de KI. Tá? Vou colocar aqui a equação aqui, então. Nunca sei, gente, onde põe aqui. Tá. Formatar. Vou colocar aqui a equação no gráfico. Boa. Então, se o y é igual a zero, eu consigo calcular o valor de x, dividindo aqui o valor do intercepto pelo valor da inclinação. Tá? Então, é o primeiro KI aqui. Que no caso, né, eu consigo calcular o KI a partir do intercepto. Só para a gente ver de novo, né, se tem alguma diferença aqui entre os valores. Então, aqui através da interseção. Então, como eu disse, igual a menos o valor do intercepto da interseção. Interseção está aqui. Interseção dividido pelo valor da inclinação. Seria esse valor aqui que está negativo, né? Mas aí, como eu já disse, a gente tem que multiplicar por menos 1
que a gente tinha passado, porque aquele valor ali representa menos KI. Menos KI. Então, para a gente ter o KI, a gente tem que multiplicar por menos 1. Então, pronto, aqui está o valor de KI. No caso aqui, o valor de KI ficou parecido aqui com esse valor aqui da interseção aqui, novamente. A gente já consegue perceber um padrão aqui, né? Que independente do extrato utilizado, que o valor de KI é o mesmo, praticamente o mesmo, né? Dos 3 substratos. Agora eu vou calcular a partir dos outros. Olhando os outros dados aqui e observando a equação, tá? Então, 1 sobre V máximo, nesse caso, é o quê? É o intercepto, o valor do intercepto do replot do intercepto, tá? Então, aqui a gente tem o replot da interseção e o valor de V máximo é igual a 1 sobre o intercepto. Então, o valor de V máximo é o mesmo aqui novamente. O valor de KS a gente pode pegar aqui pela inclinação, né? Que ela é constante. Que é esse valor aqui, ó. Tá vendo? É o valor da inclinação. Aqui teve uma leve inclinação aqui, né? Mas isso que nem existe, né, gente? Porque é só uma diferença aqui dos valores, porque experimentalmente não tem como você obter exatamente igual ao mesmo valor. Por isso que você acaba tendo essa inclinação aqui. Isso aqui, na verdade, não tem. Então, esse aqui é o valor da interseção. Então, o valor dessa interseção aqui é igual a KS sobre V máximo. Então, KS, novamente, ele vai ser igual a V máximo vezes esse valor aqui. E aí a gente vai ver que vai dar o mesmo valor que já tinha dado para os valores anteriores, porque a gente usou o mesmo extrato, né? Eu só tô recalculando para vocês verem aqui, quando a gente olha para as equações, o valor que a gente encontra é esse. Tá? E o valor de KI, além de ter sido determinado lá pela inclinação, pelo intercepto no eixo X do replot no replot do intercepto aqui, da interseção, a gente pode calcular aqui também, tá? Então, aqui novamente seria o KI é igual a 1 sobre V máximo sobre o V máximo vezes, a gente volta aqui para olhar, né? Vezes a inclinação do replot aqui do intercepto. Então, intercepto vezes isso aqui. E aí a gente tem o mesmo valor, que os valores bateram no limite, tá? Então, é isso aqui. Isso é o que a gente tem para conseguir calcular, né, os valores de KI e velocidade máxima e KS. Se a gente quisesse ver individualmente qual que é o efeito de cada concentração de inibidor na velocidade máxima e no KS, a gente poderia calcular para cada um deles aqui. Só para a gente ter uma noção, porque lá pelo Lineweaver, a gente já sabe a gente já sabe por onde a gente calcula a velocidade máxima e o KS. Então, a velocidade máxima você calcularia aqui a partir da interseção, né? Seria 1 sobre esse valor aqui da interseção. Então, 8,31. A gente vê que tem uma leve diferença aqui, porque aqui leva em conta, né? Todos os ensaios que foram feitos. Mas bem que leva em conta os ensaios sem inibidor, né?
E o KS, só para a gente ver o perfil também, né? E o KS seria a velocidade máxima vezes a inclinação, tá? Só para a gente ver aqui o que aconteceu. Então, porque assim, V máximo e aqui KS. Aqui fica até difícil fazer essa comparação, porque teve um pouquinho de diferença, né? Mas a tendência aqui, né, a real, é que não altera a velocidade máxima, o inibidor competitivo, que a gente consegue ver aqui a velocidade máxima, em todas as concentrações que foram utilizadas, igual, né, em todas as concentrações de inibidor que foram utilizadas. No caso do KS, a gente vê que esse KS está aumentando, ou seja, a afinidade, né, ou seja, o KS aparente, né, gente, porque o KS da enzima, pelo determinado substrato, é o mesmo. Na presença do inibidor, a afinidade do substrato pela enzima, ela está diminuindo, porque o KS aparente é maior, tá? Então, com inibidor competitivo, a gente consegue ver isso aqui. Vou repetir aqui a mesma coisa dos outros inibidores, que é um pouquinho do que a gente já discutiu, mas aí a gente consegue ver. Ó, no caso do não competitivo, a gente consegue ver aqui a diferença na... deixa eu colocar isso aqui tudo com o mesmo número, né? De ficar bonitinho assim, ó. Consegue ver a diferença na velocidade máxima, ou seja, esse inibidor não competitivo, né? Apesar dele não se ligar no mesmo sítio da enzima, ele atrapalha aqui a velocidade máxima da enzima. E, no entanto, o KS ele não é afetado, ele permanece o mesmo, né? Porque ele não se liga no mesmo sítio de ligação substrato, ou seja, os sítios são separados, então ele não afeta KS. E para o A competitivo, vamos ver o que acontece. Para o A competitivo, a gente tem novamente a questão da velocidade máxima, que a gente já tinha visto aqui, e ocorre também uma mudança aparente em KS, né? Como se a afinidade estivesse aumentando, porque o KS está diminuindo. Mas isso é só uma coisa aparente, uma questão aparente, né? Em relação à presença do inibidor, porque o inibidor, para se ligar, ele precisa que o substrato esteja ligado à enzima. Tá? Então, ocorre uma mudança nesse sentido. Então, o KS diminui para o inibidor A competitivo. Bom, então, só para finalizar aqui, né, eu queria discutir algumas coisas em relação a esses modelos e em relação à última pergunta que tem aqui no exercício. A gente já calculou as constantes de dissociação, mas a última pergunta é em relação a qual dos inibidores seria fisiologicamente mais eficiente. Então, para a gente justificar com base nos modelos de inibição e nos parâmetros correspondentes. Então, quando a gente volta aqui para os resultados, a gente vê que a constante de dissociação dos inibidores presentes nos 3 diferentes estratos de alga é a mesma. Então, em termos da constante de dissociação, a gente não conseguiria fazer essa relação. Então, a gente precisa olhar o modo de ligação desse inibidor à enzima, né? Então, assim, olhando os próprios parâmetros, né, como eu mostrei aqui em cima, a gente pode, já que a constante de dissociação é a mesma, você precisa olhar o modo de ligação e os outros parâmetros, como a velocidade máxima e a constante de afinidade, né, o KS. Então, por exemplo, no caso do inibidor A competitivo, ele é um inibidor que ele não se liga em enzima livre, né? Ele só é capaz de ligar ao inibidor se, melhor, o inibidor só se liga ao complexo enzima substrato
formando um complexo ternário, como a gente já viu, e esse complexo ternário, ele é inativo, né? E não é formado complexo enzima inibidor. Então, quando o substrato se liga, pode haver a formação de um sítio. Quando ele se liga, a enzima, né, acaba formando um sítio no qual o inibidor é capaz de se ligar, ou o inibidor ele acaba se ligando ali na superfície do substrato, né? O substrato se liga à enzima e o inibidor se liga ali naquela interface. Ou seja, para a ligação do inibidor é necessário que o substrato se ligue primeiro para que haja muito provavelmente formação desse segundo sítio. Ou seja, uma nova superfície é formada ali na enzima para a ligação desse inibidor. E aí, nesse caso, a ligação do inibidor, ele causa mudanças nos sítios de ligação do produto e dificulta a catálise. Então, por isso que a gente vê essa redução aqui na velocidade máxima, tá? O mesmo acontece com o inibidor não competitivo, porque como o inibidor ele se liga em outro sítio de ligação e não compete pelo mesmo sítio de ligação do substrato, isso também geralmente causa uma mudança conformacional ali no sítio de ligação do substrato, e essa mudança dificulta a catálise, por isso que a gente vê essa redução na velocidade máxima, o que não acontece com o inibidor competitivo, tá? No caso ainda do acompetitivo, como o inibidor ele só se liga ao complexo enzima-substrato, o KM ele diminui aparentemente, que é o que a gente está vendo aqui também, uma diminuição aparente do KS. Então, dá uma impressão de que a afinidade aumentou, mas isso não é real. Então, assim, quando a gente compara os inibidores competitivo e não competitivo, o inibidor não competitivo, em termos, ele seria um inibidor fisiologicamente melhor, exatamente por ele não competir pelo mesmo sítio de ligação que o substrato, e porque a gente sabe que no inibidor competitivo, quando você aumenta muito a concentração do substrato presente no meio, você consegue deslocar o equilíbrio, favorecendo a ligação do substrato. E isso não ocorre no inibidor não competitivo. Como ele se liga a um outro sítio e assim, ele é capaz de diminuir, né, dificultando a catálise, não importa que você aumente a concentração do substrato, o equilíbrio não é deslocado. Então, a enzima ela vai continuar inibida, tá? No uso do inibidor não competitivo. Então, para esse exemplo aqui, o inibidor que a gente consideraria fisiologicamente mais eficiente seria o inibidor não competitivo. Bom, gente, espero que eu sei que esse assunto é um pouco complexo, mas acho que vocês revisando as aulas anteriores, né, onde a gente aborda todos esses modelos detalhadamente e olhando também a resolução desses exercícios, eu espero que vocês consigam entender direitinho cada um desses modelos. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima.